Irmãos, tem umas coisas que acontecem que, sabe, é de Deus mesmo, né? Que move o nosso coração. Foi um final de semana bem corrido, esse final de semana agora, para a gente. Nós fomos para Ribeirão Preto, tivemos um seminário lá, voltamos, tínhamos compromisso à noite. De manhã já estava aqui para ministrar para os agentes de vida. E eu costumo sempre começar a preparar a mensagem na sexta-feira, né? Eu gosto sempre de começar um pouquinho com antecedência para chegar no domingo já ela está mais pronta. Mas não foi possível isso na sexta-feira. E às vezes acontece algumas coisas comigo que é meio engraçado até de contar, né? E eu percebo que Deus às vezes fala comigo, ministra no meu coração, me dá alguma palavra quando eu deito. É bem engraçado isso. Tem alguns pastores amigos meus que às vezes a gente conversa e fala assim, quando eu vou tomar um banho, Deus começa a falar comigo no banheiro. Olha, eu estou andando de carro, Deus fala comigo. Porque Deus, normalmente, como que ele fala com a gente? Quando a gente cala todas as vozes que estão ao nosso redor. Perceba uma coisa, quando você se cala, quando você aquieta a tua alma, quando você se fecha para tudo e fica como se fosse um radar, uma antena ligada em Deus, Deus fala com você. E eu tenho essa experiência porque isso acontece muitas vezes comigo. Perceba uma coisa, quando a gente está agitado, você já deve ter passado por um dia assim, um dia bem agitado, e você chegou para ouvir a palavra. Às vezes eu converso com a pastora, a gente até fala sobre isso. Um dia, às vezes, muito festivo, um dia que tem muita atividade, ou coisas assim, fica aquela correria, e parece que demora um pouco a concentração entrar. Você já passou por alguma experiência assim? Um dia que você está bem agitado, bem atribulado, parece que você não consegue entrar em sintonia. E eu, nessa tarde, eu dei uma deitada, e com o meu coração assim, Deus, falando assim, Senhor, o Senhor vai me dar uma palavra, o Senhor vai falar comigo. E foi tão precioso o que aconteceu comigo nessa tarde, porque Deus me deu a série inteira, todas as mensagens até o último dia. E eu comecei a escrever, e coisas assim começou vindo da parte de Deus, e eu colocando tudo aquilo no papel. E Deus me encheu, na minha casa, Deus me encheu. Eu não vim para cá para ser cheio, eu já vim cheio para cá hoje. Então, eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu quero que aquilo que o Senhor me deu, eu consiga transmitir para a igreja. Porque é muito poderoso nós conseguirmos entender a voz de Deus, a gente conseguir compreender o que Deus quer. E quando o Senhor colocou no meu coração o desejo de falar, nesses próximos 3 domingos nós vamos falar sobre as promessas de Deus. É muito interessante porque às vezes nós nos esquecemos de tudo o que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia, ela relata mais de 8.000 promessas para a nossa vida. Sabia disso? Fala para essa pessoa do seu lado, fala assim, Deus tem mais de 8.000 promessas para a sua vida. Quem ficou feliz com isso? Faz assim, ó. 8.000. Se tivesse uma promessa apenas, já seria o suficiente, já nos bastasse. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, que existe nas Escrituras mais de 8.000 promessas para a nossa vida. Eu posso ver como Deus, Ele se preocupa conosco. Como Deus se importa com a nossa vida. Como Deus tem cuidado conosco. Porque o que significa promessa? É a afirmação, entenda isso, de que se dará ou se fará alguma coisa. É um compromisso. Promessa é compromisso.
Quando então Deus promete algo, Ele está se comprometendo. Quando Deus fala algo, entenda isso, por favor. É um compromisso de Deus. Ele está falando para nós assim: eu estou prometendo que eu vou fazer, que eu vou entregar, que eu vou dar, que eu vou realizar. É um compromisso meu com os meus filhos. É um compromisso. Irmãos, isso veio como uma pedrada no meu coração. Veio como uma flecha ardendo dentro de mim. Porque entenda uma coisa: quem somos nós diante de Deus? Entenda, quem somos nós? Eu não sei se você gosta, mas eu gosto muito de curiosidades, história. Eu sou apaixonado por história, eu gosto de entender história. Eu gosto de curiosidades. Se você entrar no meu YouTube, você vai ver lá que eu assisto 1001 vídeos sobre fatos desconhecidos, aquele canal que é bem conhecido, Você Sabia. Eu gosto muito de curiosidades. E outro dia eu estava assistindo um vídeo que fala sobre o tamanho da galáxia. Quantas existem? O tamanho do Sol, o tamanho de tudo. E a Bíblia diz que Deus é o Criador de tudo. Que a terra é o estrado dos pés de Deus. Então olha o tamanho desse Deus. E esse Deus, que é tão grande, Ele tem promessas para nós. Ele tem compromisso, Ele se comprometeu. Ele não precisava, mas Ele se comprometeu. Tanto é que Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na versão NVI diz assim, ó: acaso ele fale e deixe de agir? Não, ele fala e age. E complementa o versículo dizendo: acaso promete e deixa de cumprir? Acaso alguma vez Deus fala e Ele não cumpre o que Ele falou? Ou Ele prometa algo e não realize o que Ele prometeu? Então, eu entendo algo, que Deus, quando Ele nos promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele realiza. Porque Ele não é homem. A palavra dEle não faz curva. A palavra dEle não muda. Ele não mente. Então, esse Deus, Ele tem um compromisso conosco. Olha que interessante. Em 1 Reis, no capítulo 8, 56 e 57, a Bíblia diz assim: bendito seja o Senhor Deus que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Isso depois de anos e anos, o povo declarando que Deus não deixou de cumprir nenhuma promessa que Ele fez. E ainda o versículo 57 diz: que o Senhor nosso Deus esteja conosco assim, como esteve com os nossos antepassados. Que Ele nunca nos deixe e nem nos abandone. Quer dizer, como Ele fez no passado, que Ele também seja assim conosco nesses dias. Que essa possa ser a nossa oração e a nossa voz nessa noite. Senhor, como o Senhor fez lá no passado, também faça assim nesses dias. Que esse versículo nós possamos tomar posse dele e também declararmos dessa mesma forma: Senhor, como o Senhor fez lá atrás, faz hoje também. Faz de novo também.
Pastor, mas isso está no Velho Testamento. Então vai uma quintinha do Novo. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Então, como ele fez lá, ele pode fazer agora. Você entendeu? Quem está entendendo aí? Quem tá ligado hoje? Quem está no 220 aí, levanta a tua mão direita, dá um glória a Deus. Quem está dando voltagem baixa aí, não está dando ligação aí, então você está no 220, rela nesse aí, dá um choque nele da fé aí, fala assim, acorda. Presta atenção, irmãos, eu poderia aqui falar sobre muitas promessas, que tem 8.000, certo? Mais de 8.000. Deus tem promessa para quê? Uma vida plena. Eu posso ir falando e você dando um glória a Deus, fica mais melhor. Eu sei que não existe, mas é só para... Fica mais melhor de bom. Deus tem vida plena para você. Aí eu estou me sentindo em casa. Amém? Deus tem vida plena para você. João 10:10 diz o quê? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, ele tem vida plena. Ele tem sabedoria disponível para você. Promessa. Lá em Tiago diz que se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus que Deus dá livremente, de boa vontade, será concedido. Tem alguém aí que está com meio falta de sabedoria? Tem um pregador que eu gosto muito, que ele diz assim, que todo problema é falta de sabedoria, né? Então, se você está tendo um problema, está faltando sabedoria. Então, eu vou te dizer uma coisa, pede livremente que ele pode te dar. Ele não tem sabedoria limitada. Ele tem o quê? Ele nos promete saúde. Em Êxodo 15:26. Ele nos promete muitas coisas. Mas eu quero em especial falar sobre 4 promessas hoje. A primeira promessa que eu quero falar é que ele é um Deus que ele vai além da nossa expectativa. Ele nos promete, não só nessa terra, mas ele nos promete para a eternidade. O que ele nos prometeu? E o que eu creio que essa primeira é a mais preciosa de todas, é salvação e vida eterna. Vou falar de novo, hein? Ele nos prometeu salvação e vida eterna. Se você não quer isso, meu irmão, não tem sentido o evangelho. Certo? Então eu creio que, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se limita só nas coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Olha para todo mundo que é ganancioso, você vai ver uma pessoa infeliz. Repara isso, só repara, não precisa você pesquisar não. Todo mundo que é egoísta, ganancioso, é infeliz, porque pensa só nas coisas dessa terra. Entendeu? Então o apóstolo Paulo diz isso. Então o Senhor nos prometeu o quê? Eternidade. Então a primeira coisa que ele nos prometeu é o quê? Eternidade. As coisas não acabam aqui, a vida não acaba aqui, nós temos uma vida eterna pela frente. Aqui é só uma passagem. Nem todos nós estamos de passagem. Se Jesus não voltar, é só uma passagem. E a vida vai seguir. Outro dia ainda, eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei assim, você já parou para pensar? Que no mesmo momento que um está chorando a perca de um, o outro está celebrando uma vitória? Já parou para pensar que o mundo não para? Já parou para pensar que se você morrer hoje, nada vai parar? É engraçado isso, né? Nada para, o mundo continua. Mas Deus é muito bom, por quê? Porque nós não somos dessa terra, nós somos para a eternidade. Por isso nada para, as coisas continuam, a vida caminha, as coisas vai. Porque a nossa vida não está apenas limitada a essa terra, nós temos uma eternidade. Amém? E ainda mais, ele preparou uma eternidade. E como será essa eternidade? Ele diz assim, que lá não haverá choro, lágrima, lá não vai ter dor, lá não vai ter luto, lá não vai ter doença, lá não vai ter nada disso.
ai pastor, eu estou mal, não estou legal. Lá, nada disso vai ter. Vai ter ruas de ouro. E ele nos promete, sabe o quê? Tem promessa para depois dessa vida. Galardão. A recompensa pelas suas obras. Vai chegar o dia, eu estava brincando com o Rivaldo outro dia, né? Eu falei assim, como que você quer que seja a tua coroa? Com uma pedrinha só ou cheia de pedrinha? Ó, você ganhou essas almas para Jesus, você fez isso por causa do reino. Nós vamos ter recompensa. Primeiro, já vai ter um banquete lá, as bodas do Cordeiro. Olha, se não bastasse só a gente ter a vida eterna, e lá na vida eterna não tem dor, não tem choro, não tem lágrima, vai ter banquete com o Cordeiro de Deus, lá vai ter ruas de ouro, vai ser maravilhoso. Isso já não te deixa feliz? Só isso nos bastava. Só isso já era o suficiente. Ele não poderia fazer mais nada pela gente. Isso já seria suficiente para nós. Mas você sabe o que é engraçado? É por isso que eu comecei falando sobre isso. Deus cuida da gente e a maioria das promessas está relacionada à nossa moradia na terra. Por quê? Ele promete para nós, segunda coisa, que a nossa família seja uma família abençoada. Isso é promessa de Deus. Ixi, os glória a Deus diminuiu, hein? Está acabando a energia. Arrumar um gerador espiritual. Olha só. Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. E aí, lá embaixo diz assim, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos, o que o homem tem na sua mocidade, são como flechas. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Salmo 128, que também é o salmo da família, ele diz assim, feliz aquele que teme o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em sua casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. E quem teme o Senhor certamente será abençoado assim. Então quer dizer, a sua família será uma família frutífera. É bênção de Deus, é promessa de Deus para a nossa vida. Você crê que o Senhor pode fazer isso sobre a sua casa? É promessa. Entendeu? É promessa de Deus. Você sabe o que Deus promete? Lá em Isaías 26:3 diz assim, tu guardas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deus tem paz para você. A tua casa, entenda isso, a tua casa não é para ser um lugar de guerra. A tua casa não é para ser um lugar de afronta. A tua casa não é para ser um lugar de muita treta lá dentro. A tua casa é um lugar para que Deus manifeste a paz lá dentro. É promessa de Deus que a tua casa haja harmonia, que haja entendimento, que os teus vizinhos olhem e falem assim, olha, eu não ouço um pio aqui dentro eles são abençoados, olha, eu não ouço eles discutindo. Aqui dentro não tem briga. Eles vivem em paz. Sabe qual que é o teu maior testemunho para o teu vizinho? O teu comportamento. A Bíblia nos promete paz para dentro de casa. Você está entendendo? Paz. Paz para dentro da sua casa. Isso é promessa. Tem uma promessa no Salmo 91 que diz assim, praga nenhuma chegará até a tua tenda. Praga nenhuma chegará até a tua casa. É promessa de Deus. Então ele tem algo
para o eterno e tem algo para a minha família. Certo? Quero falar sobre a terceira. Ele é um Deus que pensa em prover tudo o que eu preciso. Salmo 123 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Existe promessa para a tua vida. Existe promessa que Ele vai te sustentar, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai cuidar da sua casa, que Ele vai prover o que você precisa. Se Ele é o teu pastor, Ele é o teu provedor. Então entenda isso. Olha só que coisa preciosa. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Olha no olho dessa pessoa, seja a boca de Deus e fala assim: para de se preocupar. Não, olha no olho de verdade, vai, me ajuda aí. Você que é a tocha humana, o super choque de Deus, vira para essa pessoa e fala assim: Deus suprirá todas as suas necessidades. Ele vai suprir as suas necessidades. É promessa. Você está entendendo? É promessa. Eu lembro uma vez, acho que eu já contei isso, mas já faz um bom tempo. Estava com, sei lá, um ano e meio, não sei se tinha 2 anos de casado. Irmãos, e era um herói, né? Ganhando R$450 de salário. E ela ganhava o salário mínimo, que era 300 e uns quebrado. Nós casamos, fomos pagar aluguel. Acho que o aluguel era 250, 260. Faz tempo, tá, gente? Ano que vem faço 15 anos de casado. Esse rostinho novinho assim, ó, nem parece, né? 15 anos de casado faz ano que vem, e eu lembro que nós casamos, fomos morar junto. Primeira coisa, nós marcamos a data do casamento, eu não tinha nenhum móvel dentro da minha casa. Nós marcamos sem ter nada. Absolutamente nada. Nós casamos. Eu ganhei a locação do lugar, ganhamos a festa, ganhamos a lua de mel, ganhei todos os móveis para dentro da minha casa. Tudo. Tudo. Nós ganhamos. Porque nós tínhamos um desejo. Nós não queríamos casar no pecado. Nós não queríamos cair enquanto namorávamos. Nós queríamos casar na pureza. E nós sabíamos que estava no limite. Estava no limite, entendeu? Quase 2 anos e meio entre noivado e namoro. Irmão, você é... Vou falar para você. O negócio é violento, o negócio. Muitos banhos gelados, muitos jejum de beijo. Na reta final, nós fez jejum de beijo. Falamos, não, vamos parar de beijar, que o negócio está complicado. E Deus honrou. Nós ganhamos tudo. Só que quando a gente casou, ganhando esse salário astronômico, eu lembro que o negócio uma vez no mês apertou. Apertou. Eu lembro que eu cheguei em casa, ela falou assim: então, acabou a mistura.
A tua mulher já te deu uma notícia feliz assim? Uma notícia boa uma vez? Ó, acabou o negócio. Eu peguei e não tinha dinheiro, não tinha R$1 no bolso. Mas sempre fui fiel a Deus, sabe? Fui fiel ao Senhor, no meu pouco eu era fiel, eu honrava a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, eu honrava a Deus com os propósitos que eu tinha na minha mão, que eu tomava conta da igreja. Eu era fiel ao Senhor. E eu lembro que nós tínhamos, nessa casa ela tinha 2 quartos, um quarto que a gente dormia e o outro quarto eu acabei montando um escritóriozinho por causa de ter um computador para vender. Também quando a gente fazia célula na casa, então eu fazia ali naquele quartinho, ela fazia na cozinha, porque a sala era bem pequenininha, então nem cabia gente, cabia malemar uma poltrona de sofá com 2 lugares. Então outra parte do sofá nós colocamos lá dentro daquele quartinho. E eu lembro que eu cheguei, eu tranquei a porta, eu dobrei meu joelho e chorei. Chorei para Deus. Chorei muito, chorei. Falei, Senhor, o Senhor fez quando a gente casou. O Senhor manifestou. Falei, Deus, eu não tenho de onde tirar. E eu não quero ficar pedindo para os outros. Eu não quero chegar na porta da casa da minha mãe, do meu pai, bater e falar assim, não tem nada. Eu não quero transparecer que eu estou com dificuldade, Deus. Eu falei assim, antes de pedir para qualquer pessoa, eu estou vindo aqui no quarto falar com o Senhor. Porque o Senhor prometeu que cuidaria da minha vida. E eu lembro aquele dia, eu de joelho dobrado, chorando e orando e falando para Deus. A tua palavra diz em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Eu lembro de joelho dobrado, eu falei assim, Senhor, é agora, eu preciso. A tua palavra diz. E eu lembro que eu me recordo que eu lembrei deste versículo. Eu falei assim, o Senhor diz em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, que o Senhor supriria todas as minhas necessidades. Foi um início que eu comecei a trabalhar com venda externa, então você é autônomo, você depende de vender para comer. Irmãos, no outro dia, eu abro o extrato, na época era não era smartphone, esqueci o nome, era um aparelhinho que lembra um smartphone hoje. Não, era tipo um tablet, um computadorzinho de mão, que a gente trabalhava com ele, tenho ele guardado até hoje. Eu entrei no extrato, caiu naquele dia, R$500. Chega à tarde, o pai dela chega em casa e fala assim, filha, eu vou sair de viagem, eu ia fazer churrasco, mas não vai dar tempo. Eu estou com tanto de carne aqui que eu não sei o que fazer. Vai estragar, só para sua mãe e para sua irmã. Estou aqui. E desceu um monte. No mesmo dia, passa minha mãe de lá. Ai, filho, eu estava no mercado, eu senti de trazer umas coisas aqui para vocês. Nem eu e nem ela abrimos a boca para nada. Nós fomos falar com o Senhor, porque é uma promessa. Você entende que existe promessa de Deus? Ele te prometeu que Ele cuidaria de você. Ele diz assim, eu cuido dos pássaros. Eu não vou cuidar de você? Eu cuido porque eu não iria cuidar de você. Você está entendendo? Que Deus é um Deus provedor, é um Deus que nos ama. Quando a gente entende que existe promessa,
Irmãos, é um compromisso dele conosco. Ele não precisaria falar nada, mas ele falou. E se ele falou, ele se comprometeu conosco. Ouvi uns 2, 3, glória a Deus, assim. Esse Deus se comprometeu com a gente. Ele não precisava, mas ele prometeu. Você sabe o que ele nos prometeu? Joel capítulo 2. E eu quero caminhar para encerrar. Joel capítulo 2, no versículo 28, diz assim: E depois desses eventos derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus velhos sonharão. Os jovens terão visão. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei o meu espírito naqueles dias. Então era uma promessa no Antigo Testamento, em Joel, que Deus derramaria do espírito dele sobre toda a carne, sem exceção de nenhuma pessoa, desde escravos a livres. Ele derramaria do espírito dele. É uma promessa. Por que ele nos prometeu isso? Porque tem momentos da nossa vida que nós só conseguimos nos manter de pé porque temos o Espírito Santo. A Bíblia diz assim que ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso consolador. Quando você precisa de consolo, ele pode te consolar, o Espírito Santo pode te consolar. Se você precisa de direção, ele pode ser a tua direção. O Espírito Santo é uma promessa para o homem. E o que é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus manifestando sobre a tua vida, vindo sobre você. É o próprio Deus morando dentro de você. É uma promessa. E quando entendemos isso é poderoso demais. Porque olha só, lá em Atos, no capítulo 2, 17, nós podemos ver que aqui começa a se cumprir aquilo que Deus prometeu lá em Joel. Ele disse o quê? Pedro pregando. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Então nós vivemos este tempo, o tempo que Deus quer derramar do seu espírito sobre todas as pessoas. Você entende uma coisa? Que Deus quer derramar o espírito dele sobre você? Você consegue compreender isso? Deus quer derramar hoje sobre a sua vida o espírito dele. Para você viver um novo tempo, para você viver uma nova época da sua vida. Nós sabemos que a cada derramamento do Espírito Santo é como se virasse uma página para a gente viver um novo tempo, um novo momento da nossa vida. O Espírito Santo, ele faz isso em nós. E ele faz também através de nós. Você não pode fazer nada que cause um impacto sem a presença do Espírito Santo. Não existe avivamento sem o Espírito Santo. Não existe uma transformação verdadeira sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para se mover no sobrenatural. Então existe uma coisa sobre a nossa vida, uma promessa poderosíssima, que é o derramar dele sobre nós. É o derramar do Espírito sobre a nossa vida. Eu posso ver uma coisa, irmãos, o cuidado de Deus conosco, nos prometendo algo que é extraordinário. Por que essa promessa veio? Porque o Espírito ele era derramado apenas sobre os profetas e também sobre reis e sacerdotes. O Espírito vinha, mas não habitava. Mas Deus prometeu lá atrás, falando, vai chegar o dia que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, e esse dia chegou. Esse momento é hoje, esse dia é hoje, essa época é agora. Você está entendendo? Não sei se você está sentindo essa unção, esse poder, esse mover. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui em cima, mas Deus, ele quer derramar da porção dele sobre a nossa vida nessa noite, para a gente viver uma nova época. Esse Espírito pode transformar você por inteiro, através de um derramar.
É esse espírito que faz o homem perder a vontade do pecado. É esse espírito que faz essa pessoa mudar a sua linguagem. É esse espírito que faz a pessoa ser transformada numa nova criatura. É esse espírito. E isso é a promessa de Deus para nós. Eu não sei se você entende isso com profundidade, mas é esse espírito que muitas vezes geme por você e gera em você uma fé extraordinária, e gera em você visões, porque é o que está escrito aqui, sabe? Os velhos voltarão a sonhar, os jovens terão visões. Entenda uma coisa, é promessa de Deus, e isso vem através do que? Do derramar do Espírito sobre a nossa vida. Às vezes você fala, mas está tarde para mim sonhar, pastor, mas eu vou ter sonho ainda, eu já passei dos 50, dos 60, dos 70, não, para mim não dá mais. Eu quero dizer para você, ainda dá tempo sim. Deus quer renovar você, dar sonhos para você, Deus quer realizar muitas coisas através da tua vida. Às vezes você é jovem e fala, mas eu nem sei o que eu quero para a minha vida, eu não sei ainda. Mas Deus quer dar visões para você, jovem. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Amém? Você entende isso que Deus tem para nós? É um derramar do Espírito Santo. Então eu vejo aqui o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Tanto para outra vida, para a eternidade, mas tem muitas promessas ainda para se cumprir aqui. E eu quero deixar algo ao teu coração para a gente terminar. Sabe, um versículo chave para essa mensagem de hoje é o que nós lemos lá em 1 Reis, naquele começo. Como o Senhor fez lá atrás, faz hoje de novo. Nós vamos orar, sabe? Nós vamos orar. Se o pessoal já quiser ir subindo aqui, nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Mas que o nosso clamor nesse momento, sabe o que eu quero que nós venhamos clamar ao Senhor? Nesse início desse propósito dessa série, Senhor, faz de novo. Como o Senhor fez, faz de novo. Como o Senhor derramou, derrama de novo. Como o Senhor veio sobre a vida lá dos nossos antepassados, vem de novo, faz de novo. Que você possa clamar esse Deus de todo o seu coração. Eu quero que você se coloque de pé. Se o pessoal quiser subir rápido aqui, vamos ser rápido. Vem para a gente orar. Eu quero que você abra o seu coração para o Senhor. Nós vamos cantar de novo aquela música que nós cantamos aqui, Atos 2. Eu quero que você abra o seu coração para o Senhor. Como o Senhor fez lá atrás, o Senhor vai fazer hoje de novo. Como o Senhor manifestou, Senhor, eu quero que o Senhor manifeste sobre a minha vida novamente. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Oh Senhor Deus, existe uma promessa sobre a nossa vida que o Senhor derramaria do teu Espírito. Oh, que o teu Espírito venha sobre nós. Que o teu Espírito se mova sobre nós. Eu quero... Abre o seu coração agora para Ele. Não olha nem para a esquerda nem para a direita. Eu quero que você olhe para aquele que fez a promessa, aquele que prometeu, aquele que te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Levante a tua mão bem alta agora. Quero que você declare isso. Nós estamos aqui. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar.
Oh, Senhor. Aleluia. Eu quero que você agora faça algo. Levante a tua voz. Comece a buscar, comece a buscar, comece a buscar, comece a buscar, comece a buscar. Comece a buscar essa presença. O que você precisa está nele, o que você precisa vem dele. Tudo começa nele, tudo começa em Deus, tudo começa no Senhor. Isso. Eu já posso ver pessoas já abrindo seu coração para Deus, e Deus já está começando a manifestar. Oh, isso, meu querido, abra o seu coração para Ele. Que você esteja sedento por essa presença. Que você esteja sedento por tomar posse desse derramado do Espírito Santo que pode vir sobre a tua vida e te transformar hoje. Hoje Ele quer fazer algo novo. Hoje Ele quer fazer algo novo. Essa unção está começando a tomar esse lugar. A presença de Deus está começando a